Você já parou para pensar que a vida pode mudar em um piscar de olhos? João Pedro nasceu no que muitos chamariam de nada. Uma casa pequena, sem luxo, em um bairro esquecido pela sorte. Mas lá dentro, havia algo que dinheiro nenhum pode comprar. Amor verdadeiro. O tipo que fortalece e queima como fogo na alma. Quando a pobreza bate à porta, o amor é o que permanece. É o que transforma o impossível em esperança. João viveu essa realidade, onde cada sorriso dos pais era um presente, cada abraço uma fortaleza. Mas a vida, cruel e inesperada, resolveu testar sua coragem da forma mais brutal. Aos 9 anos, ele perdeu tudo o que conhecia. Perdeu seus pais, seu chão, seu mundo. Quase perdeu a própria vida. Mas João Pedro não é um menino comum. Ele é a prova viva de que as maiores tragédias podem ser o início da mais poderosa revolução pessoal. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração e abrir seus olhos para o poder da resiliência. Porque o que você vai descobrir aqui pode ser o início da sua própria virada. Então, sente-se, respire fundo e venha comigo. João Pedro cresceu entre paredes simples, pintadas à mão pelos próprios pais, e um chão de cimento frio que se tornava pista de corrida para carrinhos improvisados com tampas de garrafa. Não havia luxo. A geladeira fazia barulho demais. O ventilador às vezes parava de funcionar no meio da noite. E a televisão era emprestada por um vizinho generoso. Mas para João, aquilo era o paraíso. A alegria morava nos detalhes. O café coado pela mãe com pano velho, os conselhos do pai sobre nunca mentir, e os domingos em família jogando dominó na calçada com música, tocando ao fundo em uma caixinha de som antiga. O dinheiro era contado, mas o amor era distribuído em abundância. João aprendeu cedo o valor das coisas, não pelo preço, mas pelo sentimento envolvido. Cada sanduíche dividido, cada roupa remendada pela mãe com cuidado, ensinavam que o que importava não era ter tudo, mas ter a quem amar. E foi esse amor que construiu nele uma força silenciosa, um tipo de riqueza invisível que o prepararia para as maiores perdas e os maiores sonhos, porque antes de ser forte, ele foi amado. E isso faria toda a diferença. Era uma manhã como outra qualquer. João Pedro se despediu dos pais com um beijo apressado, enquanto colocava a mochila nas costas. No banco de trás do carro, ele brincava com um boneco de ação velho, sem saber que aquele seria o último trajeto ao lado das pessoas que mais amava. Em uma curva da estrada, um caminhão desgovernado cruzou o caminho deles. O impacto foi devastador. O mundo escureceu. João acordou dias depois, em uma cama de hospital com tubos no nariz, marcas no corpo e um silêncio aterrorizante no quarto. A primeira coisa que sentiu foi falta. O cheiro da mãe, a voz do pai, os olhos que sempre o buscavam nos momentos de dor. A enfermeira entrou com olhos marejados e explicou com cuidado o que ele ainda não sabia. Seus pais não resistiram ao acidente. O menino de apenas 9 anos se calou. Não chorou. Apenas olhou para o teto, tentando entender o que havia acontecido. A infância, até então aquecida pelo amor, havia sido rasgada pela tragédia. João sobreviveu, mas parte dele ficou naquele asfalto. Naquela hora, ele não sabia. Mas sua jornada mais difícil acabava de começar. Após o enterro, João Pedro foi morar com os tios, Marina e Roberto. Um casal que, embora não tivesse filhos, carregava nos olhos a dor de ter que acolher um sobrinho órfão. A casa era silenciosa, organizada, com rotina rígida e horários para tudo. Não havia o calor espontâneo dos pais de João, mas havia cuidado, paciência e uma disciplina que ele nunca tinha experimentado. O quarto onde dormia era pequeno, mas limpo, com livros nas prateleiras e uma escrivaninha onde os tios estudavam à noite. Foi ali, por trás das portas entreabertas, que João começou a notar algo diferente. Planilhas abertas no computador, anotações sobre gastos, metas coladas na geladeira. Aquelas conversas sobre investimentos e controle financeiro pareciam coisa de outro mundo.
mas ele ouvia tudo em silêncio. Marina dizia: quem aprende a cuidar de dinheiro cedo, evita muita dor depois. Roberto reforçava: não existe liberdade sem educação financeira. Aos poucos, João começou a perguntar. Curioso, queria entender como o dinheiro podia deixar de ser um problema. E os tios, pacientes, começaram a ensinar. Foi o primeiro contato dele com um novo tipo de amor. O amor que educa para o futuro. Sem saber, estava sendo treinado para transformar sua dor em propósito. Aos 12 anos, João Pedro viu algo que despertou uma chama dentro dele. Um videogame novo que todos os colegas da escola comentavam. Era caro, inalcançável para alguém na sua condição. Mas, em vez de pedir, ele decidiu conquistar. Lembrou dos conselhos dos tios e pensou: se eu quiser, preciso dar um jeito. Foi até a gaveta onde guardava brinquedos antigos e separou os que não usava mais. No dia seguinte, levou tudo para a escola e começou a vender. No início, os colegas riram, mas ele persistiu. Começou a comprar balas em atacado e revendê-las com lucro. Estudava o que mais vendia, o horário em que as pessoas compravam mais e até como embalar melhor os produtos. Sem saber, João estava empreendendo. Ele aprendeu o que é margem de lucro, o valor do reinvestimento e o poder da resiliência. Cada real guardado se aproximava do seu objetivo. Quando finalmente conseguiu comprar o videogame com o próprio esforço, não foi apenas uma vitória material, foi uma transformação interna. João entendeu que não precisava aceitar os limites da sua realidade. Ele podia criar oportunidades, e isso foi mais poderoso do que qualquer jogo. Foi ali que o espírito empreendedor nasceu, na sala de aula, com balas no bolso e uma meta no coração. Foi numa noite comum, enquanto rolava o feed do celular emprestado dos tios, que João Pedro viu algo que mudaria tudo. Um vídeo curto, onde um rapaz mostrava como ganhava dinheiro vendendo produtos pela internet, sem estoque, usando um modelo chamado dropshipping. A palavra era estranha, mas a ideia parecia mágica. Vender sem ter o produto em casa? Como assim? Curioso, João mergulhou naquele universo. Começou assistindo vídeos, lendo artigos, anotando termos em um caderno velho. Passou a madrugar estudando enquanto todos dormiam. Cada novo aprendizado o deixava mais determinado. Aos 16 anos, com o dinheiro economizado das vendas da escola e um notebook usado, decidiu abrir sua primeira loja virtual. Escolheu um nome, montou o site com tutoriais do YouTube e usou todo o dinheiro que tinha para impulsionar anúncios. A emoção era intensa. Ele estava oficialmente começando um negócio. Mas por trás do entusiasmo, também havia medo. Era um mundo novo, complexo, e ele ainda era só um garoto tentando fazer dar certo. Mesmo assim, ao apertar o botão de lançar loja, sentiu algo diferente. Não era apenas uma loja indo ao ar, era o seu futuro começando a ser escrito com as próprias mãos. Mas a jornada de João Pedro no dropshipping não foi nada fácil. Nos primeiros meses, ele enfrentou uma série de obstáculos que quase o fizeram desistir. Produtos que demoravam a chegar, clientes insatisfeitos que exigiam reembolso, anúncios que não geravam vendas, gastos que pareciam crescer sem retorno. Cada tentativa parecia um passo para trás. Ele se sentia sozinho, perdido em meio a planilhas confusas e plataformas desconhecidas. As dúvidas começaram a tomar conta da sua mente. Será que eu não estou fazendo tudo errado? Talvez eu não seja feito para isso. As noites em claro foram muitas, e as lágrimas também. A vontade de desistir apertava o peito a cada dia. Contar para os tios sobre os fracassos parecia difícil, e ele se sentia envergonhado. Mas, em meio a esse caos, uma voz interna insistia: continue, aprenda, tente de novo. Numa noite de sono pesado, exausto das dúvidas e da pressão, João Pedro teve um sonho vívido que mudaria tudo dentro dele. Ele estava de volta àquela casa simples, sentando-se no colo do pai, enquanto a mãe cantava suavemente uma canção que ele adorava na infância. Eles sorriram, como se o tempo não tivesse passado.
como se nunca tivessem partido. O pai olhou fundo nos seus olhos e disse com voz firme e cheia de amor: João, você é mais forte do que imagina. Use tudo o que aprendeu para seguir em frente, porque a vida vai te dar muitas batalhas, mas nenhuma será maior que a sua coragem. A mãe completou segurando sua mão: Não tenha medo do fracasso, é errando que se cresce. Nós estamos aqui sempre ao seu lado, mesmo que você não possa nos ver. Acordando com o coração acelerado, aquela mensagem gravada em seu peito foi como um renascimento. O sonho foi o ponto de virada emocional, um lembrete poderoso que lhe trouxe a força para continuar lutando, porque agora ele sabia que não estava sozinho. Aquela conexão com o amor dos pais virou seu combustível para não desistir jamais e o levou a uma nova estratégia. Foi quando João Pedro resolveu compartilhar tudo o que estava aprendendo e vivendo, em vez de focar só em vender. Pegou o celular, gravou um vídeo simples, direto e honesto. Contou suas dificuldades, mostrou os erros que cometia e deu dicas para quem quisesse começar no dropshipping. Postou em um grupo online de empreendedores iniciantes, sem grandes expectativas. Para sua surpresa, o vídeo começou a viralizar. Comentários chegaram aos montes, pessoas agradecendo, pedindo mais conteúdos e até ajudando a melhorar o que ele falava. Foi quando João percebeu que não estava sozinho nessa jornada e que o valor real estava em compartilhar conhecimento. Aquela troca gerou uma conexão verdadeira com outras pessoas e a confiança dele cresceu. De repente, as portas começaram a se abrir. Novos seguidores, parcerias pequenas e até convites para palestras online. A virada não veio de um produto que explodiu nas vendas, mas da coragem de ser autêntico, de mostrar o caminho real, com acertos e erros. A partir dali o jogo mudou, e João finalmente sentiu que estava no caminho certo para o sucesso. Com a confiança crescendo e o interesse do público cada vez maior, João Pedro decidiu dar o próximo passo: criar um curso online completo sobre dropshipping. Ele reuniu tudo o que havia aprendido na prática, desde a criação da loja, a seleção dos fornecedores, até as estratégias de anúncios e atendimento ao cliente. O curso era simples, direto e feito para quem estava começando do zero, exatamente como ele. No início, as vendas foram tímidas, quase imperceptíveis, e João ficou ansioso, questionando se teria sucesso naquela empreitada. Mas, com paciência e dedicação, ele continuou promovendo o curso em redes sociais, respondendo dúvidas e melhorando o conteúdo com base no feedback dos primeiros alunos. Pouco a pouco, a reputação do curso cresceu. As recomendações começaram a aparecer e a comunidade em torno do seu trabalho se fortaleceu. Em apenas 3 meses, o esforço se transformou em resultados surpreendentes. João atingiu o marco de R$1 milhão em faturamento. Era o reconhecimento financeiro e pessoal de uma trajetória cheia de luta, erros, aprendizados e, acima de tudo, coragem para seguir em frente quando tudo parecia impossível. Aquele jovem que um dia perdeu tudo, agora construía seu futuro com as próprias mãos. Hoje, aos 21 anos, João Pedro não é apenas um milionário. Ele é a prova viva de que sonhos podem nascer do mais profundo sofrimento. Ele quebrou correntes invisíveis, derrubou muros que pareciam intransponíveis e transformou a dor em combustível para a vitória. O dinheiro que agora tem em suas mãos não é um prêmio, mas um símbolo. O símbolo de que a verdadeira riqueza nasce da coragem de continuar, quando tudo ao redor diz para desistir. João não quer só mostrar números. Ele quer mostrar que o impossível é apenas o possível que ainda não foi conquistado. Ele carrega nas costas não só o peso do passado, mas a responsabilidade de abrir caminho para milhares que, como ele, acreditam que nascer pobre não define o destino. Se eu conseguir, você também pode. Essa é sua mensagem. O sucesso não escolhe origem. Escolhe quem tem fé, determinação e coração para lutar. João Pedro não é só um milionário. Ele é a faísca que pode incendiar o seu próprio sonho. E essa faísca já está dentro de você, esperando para ser acesa.
Bora começar?